Olá a todos, então vamos falar um pouquinho a respeito do nosso conteúdo, que é distribuição eletrônica, conteúdo sequencial ao conteúdo que a gente viu na semana passada a respeito da estrutura do átomo e estrutura da eletrosfera. Então a distribuição eletrônica, pessoal, é uma ferramenta bastante importante, utilizada na química, para a gente poder então fazer algumas verificações em relação ao comportamento dos elétrons na eletrosfera do átomo. Então, assim, pessoal, a distribuição eletrônica que a gente vai estudar, ela foi proposta por um químico chamado Linus Pauling, ok? Linus Pauling é o químico responsável por essa distribuição eletrônica, e ela leva em consideração, para que a gente possa fazer, ela leva em consideração então a ordem crescente de energia dos subníveis. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, é como que eu consigo definir quanto de energia um determinado conjunto de elétrons ele apresenta, ok? De acordo com essa distribuição eletrônica. Então aqui, pessoal, eu estou apresentando para vocês a orientação dos nossos elétrons dentro dos subníveis para cada nível de energia. Então vocês podem observar o seguinte, aqui nível 1, eu tenho 2 elétrons, lá conforme a gente viu, distribuição por camadas. Então esses 2 elétrons estão dentro do subnível S, como a gente entendeu. O nível 2, eu tenho 8 elétrons, 2 elétrons no subnível S, 6 elétrons no subnível P, conforme a gente estudou anteriormente. O nível 3, eu tenho 2 elétrons no subnível S, 6 no subnível P e 10 no subnível D, totalizando um total de 18 elétrons. O quarto nível, eu tenho 2 elétrons no subnível S, 6 no P, 10 no subnível D e 4 no subnível F, totalizando os 32 elétrons. Então assim, pessoal, isso que eu estou descrevendo vale para todos os grupos. Então, 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2. É dessa maneira que os meus elétrons eles estão organizados. Uma coisa que eu tenho que ter em mente aqui, pessoal, e que eu tenho que esquecer é a questão do número do nível, do número da camada que o meu elétron se encontra. Eu estou falando de ordem crescente de energia, não de distanciamento da eletrosfera a partir do núcleo. Tá? Então a gente tem que deixar isso bem claro, ok? Então, como que a energia ela cresce dentro dos subníveis? Ela cresce diagonalmente, sempre começando a partir do 1s2. Por que a partir do 1s2? Porque o 1s2 é o nível e subnível mais próximo que eu tenho do núcleo. Então eu vou ter isso aqui, 1s2. Então vejam aqui, opa, a caneta está falhando, 1s2. Depois eu tenho o 2s2. Depois eu tenho o 2p6 vindo para o 3s2, 3p6 vindo para o 4s2. Então veja, crescente diagonalmente em relação aos demais. Então, como que ficaria essa distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Eu vou parar aqui só para vocês observarem, a distribuição ela continua, mas eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, A primeira camada, nível 1. A segunda camada, nível 2. Agora veja o seguinte, eu tenho 3s2, 3p6, aí eu tenho o 4s2 e aí o 3d10. Por que o 4s ele está na frente do 3d? Tá? Por que o 4s está na frente do 3d? Porque significa que o 3d10
ele é mais energético que o 4s2. Então, ele tem mais energia 3D. Ele tem mais energia do que o subnível 4s. Então, por isso, né? Por isso que ele está na frente do 4s2. Mas a camada, né? Ela é dada por esse número aqui na frente, ó. Então, camada 3, 2, 6, mais 10, 18 elétrons, tá? Ele vai acontecer esse embaralhamento, pessoal. Vocês não precisam se preocupar. Ele vai acontecer esse embaralhamento, é normal, porque as quantidades de energia elas se alteram. Vejam, é muito mais gasto de energia, né? Eu consumo muito mais energia para manter 10 elétrons no subnível D do que para manter 2 no subnível S. Então, por isso que eu tenho esse enovelamento, né, das minhas informações. Continuando a partir do 3D, eu tenho o 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Então vejam, pessoal, como ele começa a embaralhar a coisa aqui, ó. 7S2, 5F14, 6D10 e 7S2. Então, a distribuição eletrônica ela se faz dessa maneira. Então, eu consigo identificar algumas informações, né, dentro da minha estrutura. Bom, quando eu vou fazer a distribuição eletrônica, eu sempre vou fazendo o seguinte: eu vou preenchendo o subnível que eu preciso, né? E o que falta de elétrons eu jogo para o próximo. Então, peraí, vamos fazer um exemplo aqui, ó, bem simplesinho. Ó. Exemplo, o neônio, número atômico igual a 10, para vocês entenderem, então, como ficaria a distribuição eletrônica para o neônio. Então, o neônio, eu começo sempre pelo 1s2. Eu não posso pular a etapa. Começo sempre pelo 1s2. O que vem depois? Vem o 2s2. 1s2 mais 2s2, então vejam, 2 mais 2 totalizam 4 elétrons. Para 10 falta quanto? Falta 6. Então eu vou colocar 2p6. Tá? Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10 elétrons, que é o número que está indicado aqui na frente. Então, está feita a minha distribuição eletrônica para o neônio. Ah, professor, não estou entendendo essa questão. Vamos fazer uma outra, então. Uma outra distribuição eletrônica para vocês verem, então. Continuando, vamos fazer a distribuição eletrônica para o elemento químico cloro, número atômico 17. Eu preciso, então, distribuir 17 elétrons nas camadas da eletrosfera do cloro. Então, lembrem-se, começo sempre pelo 1s2. Depois do 1s2 vem o quê? 2s2. Então, 2 mais 2, 4. Para 17 falta 13. Então, eu vou continuando. 2p6. Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Falta 7. Então, eu vou continuar minha distribuição. Depois vem o 3s2. Então, 2, 4, 10, 12. Para 17, falta 5. Então, depois do 3s, o próximo subnível é o 3p. Nele cabem 6 elétrons no máximo. Só que eu preciso de apenas 5 para fechar os meus 17. Então, vejam, se o máximo é 6... Opa, desculpa aí. Se o máximo é 6, eu posso colocar qualquer quantidade menor que 6 aqui dentro. Tá? Posso colocar qualquer quantidade menor do que 6 aqui dentro. Tá? Então, fechando os meus 17 elétrons. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 5, 17. Agora vamos pegar um outro exemplo. Titânio, número atômico 22. Como ficaria a distribuição eletrônica para o titânio, então? Ficaria 22 elétrons distribuídos na eletrosfera. 1s2 primeiro, sempre começo por ele. Depois, 2s2, 2p6. Então, vejam, 2 mais 2, 4, mais 6 dá 10. Falta 12. Então, vamos lá. 3s2, 3p6.
Depois do 3p6, olha aqui quem que vem, ó, 4s2, então 4s2. 1s2, 2s2, então 2, 4, 10, 12, 18, 20, falta 2. Depois do subnível 4s2 vem o 3d. Só que eu preciso de apenas 2 elétrons para fechar 22. Eu não preciso dos 10 elétrons que cabem no subnível D. Então eu vou colocar 3d2. Então, vamos fazer a soma aqui, pessoal. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 22 elétrons. Eles se distribuem dessa maneira. Tá. Vamos às informações que a gente precisa para a gente, né, não se delongar muito no vídeo. Estão vendo aqui na minha distribuição eletrônica, eu vou fazer uma marcação aqui, ó, para o neônio, para o cloro e para o titânio. Por que eu fiz essa marcação nesses meus elementos? Porque aqui eu tenho a última informação que eu destaquei na minha distribuição eletrônica foram estas informações aqui. Então isso aqui significa que eu tenho para o neônio o subnível mais energético é o 2p6. Para o cloro, o 3p5 é o meu subnível mais energético. Enquanto que para o titânio, o 3d2 é o meu subnível mais energético. Então, eu consigo determinar o subnível mais energético a partir dessas informações aqui. Só vou dar uma deslocada aqui na minha folha, muito bem, para a gente continuar então, com esse exercício. Vou pegar o titânio aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia. A minha distribuição eletrônica, ela está seguindo essa ordem aqui. Esta é a ordem crescente de energia dos meus subníveis. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar isso aqui pela ordem da camada. Então, aqui é a ordem de energia. E agora eu vou fazer a ordem das camadas. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Como que ficariam a ordem das camadas para o meu titânio? Ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aquele 3d2 lá da frente, lá de trás vem para frente, ó, 3d2 e por último 4s2. Então veja o seguinte, pessoal. Camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. Então, quantos elétrons eu tenho na camada 1? Eu tenho 2 elétrons. Vou levantar aqui. Tenho 2 elétrons. Quantos elétrons eu tenho na camada 2? Eu tenho 2 mais 6, 8 elétrons. Quantos elétrons eu tenho na camada 3 agora? 2 mais 6, 8 mais 2, 10 elétrons. E na camada 4 eu tenho 2 elétrons. Vejam, nesse caso, que a camada 4 é a minha camada mais externa. Tá? Camada 4 é a minha camada mais externa. Então eu vou chamar essa camada 4 aqui, a mais externa, de camada de valência. A camada de valência, pessoal, é a última camada da eletrosfera e é onde vão acontecer as ligações, né, as interações entre os meus elementos químicos dentro de uma ligação química. Então, pessoal, distribuição eletrônica, ela seria isso. Eu vou passar atividade para vocês irem treinando e vou fazer um vídeo resolvendo alguns exercícios para vocês, então, fixarem melhor esses conceitos. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula, então.